Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 22 de março de 2019, e o nosso tema hoje é a educação espiritual das crianças. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, eu vou começar essa reflexão contando uma historinha. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ela trabalhava num centro espírita com evangelização. E eu comecei a ter contato também com a evangelização, mas eu achava uma perda de tempo, porque os meninos iam apenas uma vez por semana, durante 1 hora, para o centro espírita assistir às aulinhas de evangelização. E eles iriam passar todo o restante da semana sem esse contato, sem esses ensinos. Então eu pensava, o que adianta? Ele vem aqui 1 hora, mas passa o restante em casa, na rua, ele não vai lembrar de nada disso. Então eu não achava muito útil. Com o passar do tempo, eu mesmo comecei a trabalhar com os meninos um pouquinho maior, aquilo que no Espiritismo nós chamamos de pré-mocidade, e foi uma experiência realmente muito gratificante. Mas no fundo eu ainda pensava, mas será que isso é útil? Bom, os anos foram se passando e, para minha surpresa, eventualmente, nós encontramos aqueles mesmos meninos que hoje já são adultos e frequentemente eles agradecem à minha esposa pelas aulinhas que eles receberam na infância. Por esses tempos nós fomos num restaurante e de repente uma mulher chegou e falou para minha esposa: "Você é a Natália?" E ela disse: "Sou." Aí ela falou: "Nossa, eu fui a sua aluna de evangelização, não sei o que, tá. E olha só, quantos anos já se passaram, mais de 10 anos, e até hoje esses meninos se lembram. Então, se não fosse importante, se não tivesse feito a diferença na vida deles, naturalmente, como tudo que não nos é útil, teria caído no rol do esquecimento." Foi a partir dessas experiências que eu mudei radicalmente a minha opinião e hoje eu sou plenamente favorável a que os pais tenham uma participação ativa na educação espiritual dos seus filhos. Muita gente diz assim: "Não, eu não crio meu filho em religião nenhuma. Quando ele for adulto, se ele quiser, ele escolhe a sua religião." Muito bem. Ouvindo assim, parece uma coisa libertadora, né? Parece uma coisa assim muito boa, mas nem sempre. Dependendo das tendências do espírito, será uma negligência imperdoável. Porque veja só, a criança não aprende na infância a amarrar o tênis. Ela não aprende a escovar os dentes sozinha. Ela não aprende a ler, a escrever. Já pensou nas consequências de ensinar tudo isso para ela só quando ela for adulta? Como seria nocivo para ela? E o que é que nós temos visto por aí, senão uma legião de jovens completamente sem valores espirituais nenhum, perdidos pelo mundo, e frente à primeira decepção, o que faz? Recorre ao suicídio ou à violência. Então, uma coisa são os pais oferecerem uma base religiosa, uma base espiritual segundo a religião da família, seja ela qual for. Outra coisa é obrigar os filhos a seguir a mesma religião. Óbvio, quando ele for adulto, ele poderá exercitar o seu livre-arbítrio e fazer as suas escolhas. Mas cabe aos pais oferecer este material, porque faz sim a diferença na vida das crianças.
Eu tenho estado em contato muito intenso ultimamente com crianças por conta do estágio e eu tenho observado isso. As diferenças de comportamento, as diferenças de personalidade, como as crianças são vulneráveis mentalmente. E se as famílias não estenderem uma base, não estenderem um conhecimento, não passarem uma espiritualidade para essas crianças, elas vão crescer como uma árvore no meio do mato, aí torta de qualquer jeito. Se for um bom espírito, pode lidar bem com isso. Mas e se for um espírito em conflito? Um espírito com severas dívidas do passado? Essa própria experiência das reflexões e do contato que eu tenho tido com gente do mundo inteiro me mostra como por vezes é difícil a busca da espiritualidade tardiamente. O quanto que as pessoas já adultas, já amadurecidas, com uma visão de mundo formada, o quanto elas sofrem, o quanto é difícil para elas fazer uma reforma íntima, uma transformação, adotar um novo ponto de vista. Então, esta reflexão é um apelo consciencial para que os pais não negligenciem a educação espiritual de seus filhos. Repito, isso não é obrigá-los a ter a mesma religião que vocês. Mas vocês não vão educá-los conforme os moldes morais de vocês mesmos. Você não vai ensinar a ele o que é certo ou errado, então por que não ensinar também essa base espiritual que pode lá na frente ser um alicerce poderoso para que então, na posse do seu livre-arbítrio, ele possa fazer melhor as próprias escolhas. Então, eu não quero dizer que necessariamente você precisa levar a criança para o terreiro, eu não quero dizer que necessariamente você precisa colocá-la numa aulinha de evangelização. Mas eu acredito que será muito importante para ela se de alguma forma na convivência, nas conversas, nas rodinhas, nos ensinos, no processo de educação dos filhos, que os pais levem um pouco de conhecimento espiritual, de espiritualidade para essas crianças. Isso vai fazer falta no futuro. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.